para aquele, Deus, que está em Cristo, que está na tua palavra, vivendo toda ela, separada, Deus, dos desejos do mundo, das coisas deste mundo, porque o Senhor nos ensinou, Pai, que nada nesse mundo, Deus, nada nesse mundo dura para sempre, mas só a tua vida, a sua vida eterna, Pai. Estamos buscando, Pai, desejamos a salvação, Pai, desejamos estar cada dia mais perto de Ti, ó Deus. Oh Deus querido, não só no ontem, Pai, devemos abrir nossos olhos, pedir misericórdia, Deus, porque o Senhor tem nos mostrado, Pai, que o Senhor está às portas, ó Pai. Oh Deus querido, que nossos corações a cada dia possam se encher da Tua palavra. Está, ó Pai, essa chama queimando nos nossos corações, da Tua palavra, que está servindo ao Senhor, seja em casa, no trabalho, andando na rua, está a todo momento servindo ao Senhor, ó Pai. E aqui estamos, ó Pai, contentes, ó Pai, por essa oportunidade, ó Deus. Por essa semana passada, ó Pai, até chegamos até aqui neste domingo, ó Pai. Mais um domingo, ó Deus, Senhor tem nos provido a estar aqui para Te adorar, ó Deus. Agradecemos por tudo, ó Deus, pelas bênçãos, pela oração atendida, ó Pai. Agradecemos por tudo, ó Deus. Não temos palavras para agradecer, ó Senhor, porque só Tu, ó Deus, para nos ajudar, só Tu, ó Deus, para nos suportar, ó Pai. Ajuda, vive para cada irmão, Pai. Abençoa cada irmão que tem se esforçado para estar aqui, não olhando para amigos, para parentes, para coisas desse mundo, mas olhando para este caminho, que é a Tua palavra, o caminho da salvação, Pai. Oh Deus, toma-nos agora, tira o homem de cena, e o Senhor nos toma aqui nessa noite. Abençoa os pastores, abençoa a sua família, ó Deus. Guia ele, protege todo mal, está se esforçando para a tua obra. Não só ele, mas todos os irmãos do evangelismo, de levar a palavra, Pai, para este mundo, ó Pai. Abençoa cada um, ó Pai. Abençoa os projetos, ó Deus. Que tudo, ó Deus, possa feita na tua vontade, não a vontade do homem, mas a tua, ó Deus. Agradecendo, ó Pai, fica conosco e nos ajuda, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Levante suas mãos para o céu, agradeça a Ele, Ele está aqui. Não perca essa oportunidade, não deixe passar essa oportunidade. O profeta nos ensina que devemos fazer cada culto como se fosse útil. E você não deixe passar essa oportunidade, que nós não sabemos o que acontecerá amanhã, daqui a pouco. Entre em reverência à palavra. Somente creia, irmão, somente creia. Somente creia. Grande irmão. Você
Vamos ler nossas Bíblias no livro de 2 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 20. Pedro, pega para mim a pasta. Amém? Aleluia. Grande nosso Deus. Graças a Deus. Segundo Pedro, capítulo 2. Fantasia. Versículo 20. Irmãos, já acharam? Amém. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, presta bem atenção, existe um envolvimento e a derrota. Foi derrotado por quem? Se foi derrotado é porque foi vencido. Envolvido nelas e vencidos, tornou-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque nessa condição, melhor lhes seria, se não conhecessem o caminho da justiça, ou nunca houvesse conhecido o caminho da justiça, do que, conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Se acontecer assim, deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojador de lama. Amém? Os irmãos entenderam a Escritura? Deste modo, versículo 22, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojador de lama. Agora nós vamos descobrir porque o natural explica o espiritual, porque o cão gosta de comer o vômito que ele colocou para fora, e porque uma porca bem lavadinha, bem lavada, solta ela e volta de novo ao espojador de lama. Fechamos nossos olhos. Senhor Deus, Pai Celestial, aqui estamos, Senhor, diante de Ti, através da Tua palavra revelada. Nós sabemos que sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Nós cremos na palavra do Senhor nas nossas vidas. E estamos aqui, Senhor, para ser melhores cristãos. Estamos aqui, Senhor, para melhor nós enquadrarmos no posicionamento de Cristo, o nosso Salvador. Ajuda-nos mais uma vez, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar. Ontem nós estivemos em Mário Campos, tivemos uma boa reunião ali, junto com os irmãos que estiveram ali para nos ajudar. Ontem também teve culto em Milité, o irmão Pedro estava dirigindo o culto lá. E eu vi um pouquinho do áudio, da pregação que ele pregou lá. Bem, graças a Deus, está no caminho certo, Muito bom. Ler mais, orar mais, ler mais, estudar mais, vai ajudar bastante. Amém? Teve uma irmã que esteve aqui no culto de Santa Ceia, a Terezinha chama? Isso. Ela estava com vontade de tomar ceia naquele dia e disse que na próxima teria. Como é que é vontade de tomar
Se você na próxima, você vem nos cultos pertinho de casa, quinta e domingo também. Quinta, domingo, é difícil, né? Complicado. Muito bem. Antes de nós entrarmos no assunto, eu quero... Ontem, o irmão Dário, lá em Mário Campos, ele trouxe uma palavra e foi muito boa mesmo. Ele falou sobre segurança, né? Foi muito boa. E eu tive que completar, né, ali, para ajudar ali, e foi muito bom também. E ali ele falou ali sobre o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo, que era uma segurança eterna, né? E a gente, como ministro, a gente, pastor, a gente, não que a gente esteja desaprovando ninguém, mas a gente, como ministro, está ali para poder acompanhar o culto, está ali para cultuar, está ali para celebrar com os irmãos, mas o pastor também filtra. E isso é para o bem das pessoas, não é para o mal das pessoas. Amém, irmãos? Não é para o mal, é para o bem. Né? Tem pessoas, às vezes, que ficam desconfortáveis quando o pastor está presente. Ficam um pouco desconfortáveis, porque o pastor está ali. Né? E, na verdade, isso não é bom, ficar desconfortável. A pessoa tem que ficar, né, livre, espontânea. E se tiver alguma coisa que precisa ser ajustada, isso dentro de uma moderação de espírito, compreendendo que nós podemos falhar em alguma coisa, né? Mas nós não somos igual às denominações que, ao ouvir certas coisas, deixa por isso mesmo. Não é bem assim. Nós temos um filtro, e o filtro é a palavra de Deus. Né? Então, o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo não é segurança eterna. Não é. Batismo é necessário. O batismo é uma forma, diz o profeta, de testemunho. O batismo, assim como a ceia, é um símbolo. Você está entrando na água como uma testemunha, como um testemunho público, diz o profeta. Como um testemunho público de que você aceitou Jesus Cristo como seu Salvador. E aceitando, você está dando para o pregador, para a igreja, para as pessoas, o testemunho público de que você aceitou Ele. De que você se arrependeu e se batizou no nome do Senhor Jesus Cristo. Porém, o batismo em nome de Jesus Cristo não é uma segurança eterna. O nome de Jesus Cristo é eterno. Amém, irmãos? O símbolo, a forma que você foi na água, o batismo não é uma segurança eterna. Quem é espiritual entende o que eu estou falando. Né? Se você ler na Escritura, aquele que for batizado será salvo. Correto? Aquele que crê que for batizado será salvo. Que tipo de batismo é esse? Correto? É o batismo do Espírito Santo. Não é o batismo em águas, é o batismo do Espírito Santo. Então, para nós assim ajustar, então está aqui, perguntas e respostas número 9, parágrafo 60. E assim como Jesus Cristo disse, coma deste pão, agora eu sei que Jesus é o pão da vida, e esse pão que está na mesa não é o pão da vida. Mas este é um símbolo, assim também como é o batismo. O batismo não te salva. O batismo não é uma segurança. O batismo é somente um sinal que você está testemunhando para o povo, para seu parente, para a congregação, que você crê na morte, sepultura e ressurreição
de Jesus Cristo. Isto não te salva. A água não salvará. É sua fé que te salva. Mas o batismo é uma ordem e ela deve ser cumprida. Porque Deus não pode dizer para ser batizado e voltar e dizer que não precisa. Precisa ser batizado. Amém, irmãos? É necessário que se batize. Hebreus capítulo 6, segunda parte, parágrafo 73. Mas tudo isto planejado e emoção e unir-se à igreja, e as pessoas entram nesse estímulo e dizem: mas eu fui batizado no nome de Jesus Cristo, aleluia, eu sei que tem aquilo. Isto não significa nada para você pelo fato de ser batizado no nome do Senhor Jesus. Não é segurança dela. Estreita é a porta, parágrafo 137. Você diz: bem, eu fui batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Isso está correto, isso é Bíblia. Porém, se esta vida não segue isto, não adiantou muito ser batizado. Os irmãos entenderam? Não adiantou muito ser batizado. Então, se batismo em nome de Jesus Cristo fosse uma segurança eterna, nós não teríamos tantas pessoas desviadas no mundo, paradas e até mortas, que partiram sem resolver o problema, que partiram sem acertar, que creram na mensagem, que aceitaram a mensagem, morreram, foram para o mundo, então levando o nome do batismo e tendo sido batizado corretamente. Então isso não é segurança eterna. Jesus é segurança eterna. Amém, irmãos? O símbolo de ser batizado na água em nome de Jesus Cristo não é segurança eterna. Segurança eterna é o Espírito Santo. Amém? É o Espírito Santo. Por isso que Pedro disse assim, presta atenção: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus e uma junção. E é uma junção. Esse até receber o Espírito Santo pode ser 10 anos, 3 anos, 20 anos. É uma junção. É uma junção de uma expressão para cair em outra expressão. Então, agora, se não tivesse esse recebereis o dom do Espírito Santo, se tivesse só batismo no Espírito, aí era segurança eterna. Mas ele diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para o perdão dos pecados e é uma junção. O profeta ensina isso, explica isso em várias mensagens. Amém, irmãos? Amém. Os irmãos compreenderam essa parte? Amém. Amém. Então, nós precisamos ser ensinados dessa maneira. Muito bem. Vamos expor aqui algumas coisas que nós escrevemos essa semana e foi muito bom no grupo. Algumas pessoas não, outras pessoas sim, porque nem todos estão nos grupos, né? Os que estão nos grupos estão recebendo bastante material. Falando sobre o Filho do Homem. Essa semana nós tivemos um debate, vamos dizer uma conversa entre os ministros sobre certas colocações, sobre certas coisas. Como, por exemplo, as 7 visões do tempo do fim. As 7 visões dos quais o profeta recebeu naquela manhã de junho, ao lado do rio Ohio. Ele recebeu as 7 visões e Deus disse que 7 eventos maiores no mundo deveria acontecer antes da sua segunda vinda. Antes da sua segunda vinda. Então tá. Então vejam bem. Nós temos a 6ª visão. A 6ª visão, a Bíblia, a visão dizia: e eu vi uma mulher se acender nos Estados Unidos, uma mulher cruel e fria. Crueldade. Até então nós não vemos nenhuma crueldade na vice-presidente, a não ser que o Biden saia e ela se torna no lugar dele e começa a sua crueldade. A 7ª visão
Ele disse: e eu vi uma terrível explosão, crateras, fumaça por toda a América. Aí está o ponto onde nós, ministros, estávamos falando. Se a sétima visão deve cumprir antes da segunda vinda, então a noiva de Cristo que está na América será queimada? Os irmãos entenderam? Estão prestando atenção? Amém, irmão? Amém. Presta atenção. Parágrafo 8. Mensagem aí você. Numa manhã de junho, em 1923, Deus me mostrou 7 eventos maiores que sucederiam antes da vinda do Senhor Jesus. Ele começa a destacar cada um. Aí chega na sétima visão. E a sétima visão eu vi a América em chamas, crateras, ruínas, toda a América. Se a sétima visão tem que cumprir antes da vinda do Senhor Cristo, quem crê que na América tem noiva? Amém. Será que a noiva vai ser queimada? Então, temos que colocar isso numa situação dentro de uma compreensão, senão fica tudo dilacerado. Os irmãos entendendo? Amém. Senão fica tudo dilacerado. Temos que colocar isso dentro da colocação. E aí os ministros vêm, não é assim, irmão. Está escrito, está falado, está profetizado, foi visto. Se a sétima visão acontece antes da segunda vinda, então a noivazinha que está na América queima. Então temos que colocar isso. Aí eu fiz uma pergunta para todos os pastores na conversa que nós tínhamos. E ninguém até agora me respondeu. Qual vinda ele está falando? Que a sétima visão se cumpre. A vinda para a noiva ou a vinda para os judeus? Os irmãos entenderam? Aí ninguém respondeu, eu tive que continuar. Se nós falarmos que é para os judeus, o grupo da abertura está certo? E eu não creio neles. Eu não creio que Jesus já veio. Vocês estão entendendo? Amém. Se nós queremos que essa segunda vinda é para a noiva da América morre, queima? Não. Tem que ter um centro. Correto, irmão? Certo. Temos que ter um centro. Temos que buscar isso. E trazer isso para a igreja da forma que ela é. Amém? Amém. Glória a Deus. Muito bem. Então, vamos lá. Então, vamos ver aqui alguns assuntos que nós... Eu estou falando isso para que ninguém, como diz Paulo, seja pego de surpresa. Por isso que nós temos que estar aqui bem assentados espiritualmente, como nos lugares celestiais, para compreender o que está sendo dito. Amém? Bom, eu fiz um pequeno texto sobre a vinda do Filho do Homem. A vinda do Filho do Homem na terra é antes da volta de Jesus Cristo nos ares. Você crê nisso, irmão? O Filho do Homem é a palavra. Essa palavra é Cristo. E este Cristo é o anjo forte que desceu do céu, se manifestando, falando e se declarando na voz de um profeta. Essa vinda era um mistério para a igreja, até que se revelou, manifestou na forma de um profeta. Para o mundo incrédulo e religioso, isso é mistério,
Porém, para a noiva, esse mistério já foi revelado. Muitos, até na mensagem, sabem quem era o mensageiro, William Branham. E quando começou seu ministério, 33, e ainda sabem que nesse mensageiro cumpriu a quarta manifestação de Espírito de Elias, Malaquias 4. Mas a maioria não entendem como que através do mesmo o retorno do Filho do Homem na terra se deu de novo na terra antes de Jesus vir nas nuvens dos ares. Aleluia. Entenderam? Amém. Muitos conhecem, sabem que o mensageiro é o William Branham, sabem que seu ministério começou no Rio Ohio em 33, sabe que nessa mensagem cumpriu-se a quarta manifestação do Espírito de Elias, mas na maioria não entendem, não é que não entendem, não entendem como que através do mesmo o retorno do Filho do Homem, isto é, o retorno de Cristo à terra, de Jesus à terra outra vez se deu na terra antes de vir nas nuvens ou nos ares. As pessoas não entendem essa manifestação, essa vinda do Filho do Homem. Jesus vem 3 vezes. Quem crê nisso? Amém. Uma ele veio para redimir, outra vem para buscar, e a outra ele vem com ela no milênio. Amém? Amém. Jesus vem 3 vezes. Isso é Jesus físico. Correto? Amém. Quem está entendendo? Amém. Vamos lá. Jesus vem 3 vezes, mas a pessoa do Filho do Homem, palavras, somente 2. Uma em plenitude no corpo profeta chamado Senhor Jesus Cristo, Filho do Homem. A outra na revelação por meio do anjo celeste forte, Cristo, que usa um ministério de um anjo terrestre. Amém, irmão? Então Jesus vem 3 vezes fisicamente, para morrer, para redimir e para vir junto com a noiva. Filho do homem, 2 vezes. Porque o Filho do homem é a palavra. Quando você vê Filho do homem sendo mencionado para Ezequiel, para outros profetas, não é o Filho do Homem. Era um Filho do Homem. Amém, irmãos? Mas o Filho do Homem, em plenitude, foi no corpo de Jesus Cristo. Em manifestação da palavra revelada, na sua totalidade, a segunda vez neste último dia. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Isso. 3 vezes físicas e 2 vezes a pessoa do Filho do Homem. Um em Jesus e outro em Ele. Quem está entendendo? Amém. Isso é difícil de um denominacional crer. Em dizer que a pessoa do Filho do Homem só manifesta 2 vezes na terra, uma com Jesus em plenitude, em carne, todo o poder, toda a plenitude habitando corporalmente nele, e a segunda, toda a palavra revelada, todos os mistérios vindo a ser conhecidos no ministério do Filho do Homem em um profeta. Amém, irmão? Vocês entenderam? Amém. Você pode glorificar Deus com suas palmas, irmão? Aí veio o profeta na mensagem, o rapto. Lá estava o mistério, que é Cristo, e o mensageiro, que é o segredo. O mistério e o segredo juntos. Entenderam isso? Quem tiver mensagem em casa, leia. O mistério e o segredo juntos. Muito bem. Vamos falar de outra coisa. Eu falei sobre, também na matéria, sobre colapso nervoso e expectativa negativa. Colapso nervoso e expectativa negativa. Vamos lá. Quando a última visão do profeta acontecer, pela qual só falta uma antes do rapto suceder,
ele viu e disse, veja bem, aí você fala, peraí pastor, mas o senhor disse que a sexta talvez essa mulher possa ser cruel, mas não é cruel ainda. Tá, mas aí você tem que ir para outra visão do profeta. Ele disse, os Estados Unidos ainda terá uma mulher presidente antes da vinda do Senhor Jesus. Ela será presidente ou vice-presidente. E ela estará vestida de púrpura. Glória a Deus. E ela no dia da posse estava vestida de quê? De púrpura. Isso. Muito bem. Então vamos lá. Vejam bem. O profeta então disse, na minha última visão, eu vi a América em chamas. Preste atenção. Eu vi a América em chamas. Ele não disse, eu vi o mundo em chamas. Mas sim a América em chamas. A América em chamas é um juízo local. O mundo em chamas é um juízo mundial. Como no caso do Armagedon, guerra nuclear. Glória a Deus. Quem está entendendo, irmão? Amém. Nesse tempo, quando esta última visão acontecer, do qual está prestes a cumprir, pessoas que não estão posicionadas, não convencidas, mornas dentro da mensagem, com as suas altas e baixas, idas e vindas, sem estar em companheirismo e sem estar em comunhão com Cristo e com a igreja através da memória pela morte de Cristo, que é a Santa Ceia. Neste tempo haverá um desespero nessas almas por uma expectativa negativa e não positiva de arrebatamento. Nesse tempo haverá um desespero nessas almas por uma expectativa negativa de que, com a vida que levam e da maneira que tratam as coisas de Deus em suas consciências, irão revelar, acusar de que ficarão para trás e que, de certo modo, o juízo já os cercaram, pois será tarde demais para acertarem suas vidas e suas coisas. Enquanto aos que estão posicionados, descansados, vivendo vidas dignas do Evangelho, seguindo em frente, cumprindo os deveres cristãos, se enchendo da palavra em qualquer oportunidade que tem de culto, esses não precisam temer. Amém, irmão? Você precisa temer se você estiver assim? Pois quando esta angústia começar a bater nos corações de pessoas que não estão certas com Deus, mas com essas haverá repouso e descanso e segurança, pois se prepararam para esta grande hora. Amém, irmão? Pois se prepararam para esta grande hora. Você pode observar que quando uma pessoa está em angústia, alguma coisa está errada em algum lugar. Você já viu alguém angustiado? Já viu uma pessoa angustiada? Se a pessoa está em angústia, há alguma coisa fora do lugar na vida dela, no seu corpo, na sua mente, seja onde for, está errado em algum lugar. Agora, modifique-se isso para a angústia de ser raptado ou não, de ser levado ou não, de ser deixado para trás ou não. Quem está entendendo, irmãos? Glória a Deus. Vejam bem, isso acontecerá, porque no momento, quando isso acontecer, não terá nos corações dos que estão em pleno repouso, gozando da segurança que há em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então essas foram algumas matérias dessa semana, e aí nós vamos entrar nesse assunto agora. Amém? Nós lemos 2 Pedro, capítulo 2, 20,
21 e 22. Vamos repetir novamente? Sentados, não precisa se levantar. Vamos lá. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se forem outra vez envolvidos nela e vencidos, porque uma questão é se envolver, a outra questão é ser vencido pelo que envolveu. Quem está entendendo, irmãos? A fulana chega para mim e fala assim: eu, numa certa época, eu me envolvi com o jogo, mas graças a Deus eu fui vencido por ele. A pessoa pode até chegar a se envolver com certas coisas, mas não pode deixar de ser vencido por aquilo. Verdade. Quem está entendendo, irmão? E o mundo nos envolve. O mundo é envolvedor, diz o profeta. Ele usa outra expressão, é comprometedor. Isso. Porquanto, se depois de ter escapado, vamos lá, vencidos, tornou-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor seria se não tivesse conhecido o caminho da justiça. Qual é o caminho da justiça hoje? Mensagem. É a mensagem. Você diz: pastor, eu pensei que era a Bíblia, era a palavra de Deus. Sim, mas a Bíblia, a mensagem, é a Bíblia revelada. Glória a Deus! Amém. Amém? Amém. Então, o caminho da justiça hoje é a mensagem. Não é batista, metodista, luterano, nada disso já se foi. Isto. Porque melhor lhes fora não terem conhecimento do caminho da justiça do que, conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Ao 22 não trabalhar. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojador de lama. Amém? Amém. Os irmãos entenderam? Amém. Muito bem. Agora uma pergunta. Por que Deus usa animais na Bíblia para relacionar junto com a nossa natureza? Por que Deus usa a natureza de certos animais para comparar com a natureza de certos homens, de certas mulheres? Você sabe que na natureza há vários bichos domésticos, bichos peçonhentos, bichos que você jamais deveria ter no seu quintal, o que você jamais terá, porque são bichos, estão na natureza, e a sua natureza não é para ficar ao lado dos homens, não é para ficar com o homem. Mas por que a Bíblia toma a natureza de certos bichos, de certos animais, para se refletir nas pessoas? O próprio Jesus não escapou disso. O próprio Senhor Jesus Cristo não escapou de sua natureza ser comparada com algum animal. Verdade. Vamos lá. Ele foi comparado com o cordeiro? Ele foi comparado com o leão? Amém. Ele foi comparado com a águia? Amém. Verdade. Amém, irmãos? Amém. Foi ou não foi, irmãos? Amém. Foi comparado com uma pomba? Amém. E até com uma serpente de bronze. Quem está entendendo? Amém. Então, o próprio Jesus aqui na terra não escapou de ser comparado à sua natureza com alguns animais que vivem na terra. Então nós temos o cordeiro, nós temos o leão, nós temos a pomba, nós temos a águia e até uma serpente levantada de bronze no deserto, uma haste por Moisés, simbolizando o pecado já julgado. Verdade. Amém. Então, vejam bem. Então, por que a Bíblia, então, menciona vários animais para combinar com a natureza de certas pessoas? Né? E assim, no cotidiano, você encontra isso, né? Você encontra isso numa discussão. Seu cachorro!
Você é um burro. Ou seja, a pessoa está qualificando a natureza e a condição daquela pessoa a uma vida animal, da qual aquela pessoa, aquele animal também possui. Vocês estão entendendo? Aí isso é um pangaré. Cavalo. Entendeu? Então as pessoas no cotidiano delas, elas se equiparam a certos animais. Isso por causa da natureza que elas produzem, que elas têm. Vocês estão entendendo, irmão? Né? Então assim, aquela mulher é uma cobra. Não é assim? Tem essas expressões assim no mundo, irmão? Tem essas expressões. Verdade. Aquela mulher é a maritaca. E assim vai sucessivamente. Mas eu estou pegando a base bíblica para contar a natureza da pessoa. E acaba que certos animais na Bíblia acabam sendo também motivo de bullying. Nossa, aquele irmão está tão gordo igual um elefante. Nossa, aquela irmã está tão magra parecendo um... Vocês estão entendendo? Então as pessoas sempre pegam... Nós mesmos falamos, quando nós vamos pregar, nos evangelizar, aí a pessoa fala, mas eu não quero isso, você está cego igual você de hoje em dia. Nós comparamos aquela pessoa ao morcego. Né? Então veja bem, é igual o trabalho. Você aí fulano de tal, está lá embaixo, mas fazendo o quê? Estamos cegando. Entendeu? Então está comparando a atitude daquela pessoa ao morcego. Entendeu? Aquela mulher é uma sanguessuga. Então tem muitas coisas nesse sentido. Então vamos falar apenas da base bíblica, né, do que Jesus Cristo pegou, né? E você sabe que não é correto, não é certo você ficar comparando as pessoas com certos animais. Verdade. Estão entendendo, irmãos? Porque isto cria um complexo na pessoa. Isso cria um complexo nessa pessoa. Você fala assim, ó, você é um burro, você nunca vai aprender. Ele cria um complexo, pega essa palavra com expressão, com poder e cria um complexo na sua mente e ela não vai aprender nunca. Vocês estão entendendo? Não vai aprender nunca. Mas comparar as pessoas a animais não é certo. Mas aí será que eu em Lucas capítulo 13, versículo 32, poderia dizer que Jesus se comportou errado? Quando falou do rei Herodes? Diga aquela raposa velha. Chamou Herodes de raposa. Mas eu tenho que buscar o que a raposa produz. Qual é a natureza dela? A raposa é o quê? Esperta e traiçoeira. Ele quis dizer o seguinte, que Herodes, além de ser esperto, porque Jesus Cristo lembrou de quando aconteceu com os magos. Foi esperto. E tudo aquilo era uma raposa. A traiçoeira. Então Jesus comparou Herodes com uma raposa velha. Uma raposa, um animal. Então, vejam bem. Observe que a própria Bíblia compara homens como animais. Está escrito lá em 2 Pedro 2,12. A própria Bíblia compara os homens como animais irracionais. Está escrito lá em 2 Pedro 2,12. E como homens irracionais, das quais foram presos e feitos para serem destruídos. Está escrito assim. Os irmãos estão entendendo? Amém. João, quando estava pregando, ele chamou uma pequena multidão de raça de víboras. Verdade. Víboras. Víboras é o quê?
Víboras chamamos de cobras, animais rastejantes. Então João estava destinando sua mensagem àqueles homens como víboras, rastejantes. Então observe bem que o próprio apóstolo João, quando voltou da ilha de Patmos, presta atenção, olha para cá. Quando João voltou da ilha de Patmos, ele comparou todos que estavam dentro da igreja católica e dentro das denominações como aves e animais imundos. Quer ler? Vamos ler? Apocalipse 18. O próprio João, depois que voltou da ilha de Patmos, ele comparou todos que estão dentro da igreja católica, que é a mãe das abominações, que é a mãe das meretrizes. Ele comparou que todos que estão lá dentro como animais impuros, imundos, que no Antigo Testamento tinha os pés e mãos divididos. Que no Antigo Testamento é considerado imundo, porco e outras coisas mais. Amém? Amém. Vamos lá? Os irmãos estão entendendo? Amém. 18, verso 1. E depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e aborrecível. Glória a Deus. Amém, Senhor. Os irmãos entenderam? Amém. Vejam bem, ele comparou que tudo que existe lá dentro, ele comparou como aves aborrecíveis e imundas. Coito significa lugar, morada. Os irmãos entenderam, irmãos? Glória a Deus. Preste bem atenção. Então vejam bem, o que muitas pessoas não entendem. Agora, observe para vocês verem que Pedro, aqui o apóstolo São Pedro, ele está falando daqueles que uma vez foram iluminados pela palavra de Deus, tendo conhecimento da verdade. Uma vez que pessoas eram envolvidas com credos, com dogmas, com doutrinas, com o mundo, se livrou disso por meio do conhecimento da verdade, iluminado pelo conhecimento da verdade, e passado de um tempo, se envolve com aquilo de novo, e se torna vencido pelo que se envolveu. Se isso acontecer, melhor seria se nunca tivesse conhecido a mensagem da hora. Verdade. Oh, glórias. Melhor seria se nunca tivesse tocado numa literatura do profeta. Melhor seria se nunca tivesse conhecimento da verdade. Melhor seria se nunca tivesse conhecimento da palavra revelada. Porque se isso acontecer com esta pessoa, com esta irmã, com este irmão, com este pastor, com este ministério, se isso acontecer, um verdadeiro provérbio vai definir aquela situação. Vai definir que este pastor, que esta igreja, que esta irmã, que este irmão, que este ministro
Sua natureza é igual de um cão, que quando vomita o que comeu, vai lá e come de novo o que vomitou. Aí você fala, por que o cão faz isso? Pergunta para qualquer pessoa que cuida de cães, por que ele faz isso? Porque ele gosta. Porque ele gosta. Porque o cão, quando ele vomita alguma coisa que ele comeu e torna a comer o vômito que ele colocou para fora, ele não quer ficar sem aquilo. É natureza dele digerir aquilo, mesmo que esteja podre. Vocês estão entendendo? Amém. Quem já criou gado aí? Levanta a mão. Quem já mexeu com boi? O gado, quando ele vai para o capim para comer, ele vai e come. Ele come, vai enchendo, vai enchendo. Quando chega a noite, tudo aquilo que está no estômago dele volta para a sua garganta. E ele fica remoendo o que estava comendo o dia todo. Mas se é uma coisa boa, o que tem? Não pode vomitar. Assim também é nós. Nós comemos a palavra. E a palavra tem um gosto santo de Deus. E nós vamos para casa e ficamos remoendo. Amém, irmãos? Remoendo, mas nunca vomitando para fora. Você remoe o que Deus te deu. O que Deus te deu. A vaca remoe não é para ela comer ruim. Ela comeu um bom pasto, uma boa braquiária, um bom colonhão, e chega à noite, aquilo que está no estômago, tão gostoso que volta de novo, e ela fica remoendo a noite toda, porque ela quer aproveitar cada pedacinho daquilo. E se você ouve um culto desse e vai para casa e nem lembra dele, tem alguma coisa errada. Verdade. Mas a Bíblia não falou da vaca, falou do cão. É engraçado que até hoje tem pessoas que fazem perguntas. Quando o profeta ensinou sobre dízimos, sobre entregar dízimos, porque aquele que não entrega dízimo, eu não queria entrar nesse assunto, mas o cristão que se diz cristão não entrega dízimo, ele não entrega seu dízimo, ele não pode entrar no céu, porque Deus não deixa um ladrão entrar lá. O céu não é lugar para ladrões. Mas o profeta chega a dizer que o único dízimo que Deus não recebe é o de prostituta e de venda de cachorro. Se vocês perguntarem para mim por quê, vejam bem. Então quero que vocês prestem bem atenção. Vejam bem. O cão, ao passar mal, por natureza, ele não pode chegar ao seu dono, a não ser que ele fique preso dentro de casa. Existem aqueles cachorros que são presos dentro de casa, que ficam dentro de casa. Mas o cão, quando ele está passando mal, quando ele come alguma coisa, você sabe que a temperatura do nosso intestino, do nosso estômago, dentro do suco gástrico, ele chega a elevar a 71 graus para poder diluir na fermentação o que nós comemos.
se o arroz foi mal cozido, se o feijão foi mal cozido, se a carne foi mal passada, ainda temos estômago para poder digerir esta comida mal feita, porque temos temperatura e suco gástrico suficiente para isso. Mas o cão, a temperatura do estômago do cão chega a 190. É tanto que ele come um osso. Ele come um osso e aquilo vira em fezes. Quem está entendendo, irmãos? Mas quando ele passa mal, quando come alguma coisa, ele não chega para o dono e diz: estou passando mal, estou de barriga. Por natureza, ele anda nas ruas e come algumas folhas ou alguns caules de algumas plantas que para nós não servem para nada, mas o instinto dele deixa ele se levar para lá e vai e come. Aí você vê um cachorro comendo mato, você não vê que o cachorro está comendo mato. É que ele está tentando se livrar de uma dor que ele está enfrentando. Vocês estão entendendo, irmãos? Sim. Ele está tentando se livrar. Então você nunca vê cachorro vomitando à toa. Ele só vomita quando está passando mal. Mas é engraçado que aquilo que faz ele passar mal, ele vomita de novo. Ele come de novo. Porque ele não quer perder. A pessoa que viveu o tempo todo no mundo, viveu o tempo todo na denominação, só comendo coisas ruins. Só comendo trindade, comendo dons fora do lugar, comendo ensinamento de mulher em cima do púlpito, comendo campanhas antibíblicas, comendo um monte de coisas que a denominação dá e ele engolindo e digerindo aquilo. Deus ilumina seu caminho. Deus ilumina seu caminho. Deus dá a ele a palavra. E tudo aquilo que ele comia, ele vomitou. Amém, irmão? Amém. Vomitou e ficou lá no cantinho vomitado, mas passa um tempo. Misericórdia, meu Deus. Nossa, Senhor. Cortava cabelo, mulher. Usava esmalte, usava pintura. E tinha esse homem fazer isso, tinha esse homem fazer aquilo. Ele vomitou tudo. Mas depois de um tempo, aquele pacotinho de vômito onde ele deixou, ele volta lá e come tudo de novo. É verdade. Uns voltam para o mundo, outros voltam para a denominação de onde saiu. Por quê, pastor? Porque a natureza dele sempre foi de um cão. Isso. A natureza dela sempre foi de um cão. E ele vai e volta e come tudo que tinha vomitado. Pode ser que tinha vomitado a doutrina da Trindade, que a Igreja Católica e Denominacional fez comer por muito tempo, mas depois de um tempo aquilo que ele vomitou volta e come do próprio vômito. Pode ser que aceitou Jesus Cristo como o único verdadeiro Deus, mas depois voltou para o vômito, engoliu e volta a crer na Trindade. Pode ser que tenha proibido pela Bíblia, sendo convencido pelas cartas de Paulo que a mulher não pode ser pregadora, mas mesmo assim voltou ao local do vômito e comeu de volta. Pode ser que voltou atrás para tomar uma santa ceia com pão fermentado de padaria e suco de uva, deixando de lado a verdadeira ceia bíblica, mas preferiu voltar e comer do vômito. Essa é, pela Bíblia, a natureza de um cão relacionado a pessoas que viram a verdade, aceitaram a verdade, mas voltaram atrás na sua velha mesa de vômito. Nós, pais, às vezes nós ficamos preocupados com os nossos filhos. Nós sabemos que a experiência cristã, ela é uma coisa pessoal entre a pessoa e Deus. Mas se o pai e a mãe dão uma ajudinha, dão um empurrãozinho, isso é bom.
Quem está me entendendo? Amém. Olha para mim. Então, a experiência, ela é pessoal, ela é entre a pessoa e Deus. Mas se temos aqui pastor para ajudar, se temos pai para ajudar, uma mãe de família para ajudar, dá um empurrãozinho, isso é bom. Mas em muitas ocasiões, os pais ficam preocupados pensando, meu Deus, onde foi que eu errei? Criei meus filhos assim, criei minha filha assim, criei meu filho assim, e na igreja, e tudo, e tal. Sabe? E aí, às vezes, para quem não entende a palavra, pode até os pais, nos acusar de alguma coisa desagradável. Agora, me mostre um pai que quer ver o filho salvo na presença de Deus, se ele não quer o bem para ele. Amém. Me mostre uma mãe que quer ver o filho salvo e a filha salva, se ele não quer ver o bem para ela. Estou. Verdade. Só que o segredo está aqui. Estou. Está aqui nessa mensagem que eu vou falar agora. Não importa se você errou. Não importa se você foi duro demais. Não importa se você deu chicote demais. Não importa se você fez isso demais. Não importa. Não importa se você corrigiu demais. Não importa se você colocou limites. Que você ameaçou com isso. Você queria o bem. Você queria o bem para essa menina, para essa moça, para esse rapaz. Não importa. Porque o que vai ser dito aqui agora acaba com tudo isso. Você acha que seu filho, sua filha, criado na igreja, e se lá no mundo sair perdido, no final perder a alma, a culpa vai ser sua? Vai ser sua? Não. Será sua? Não. Pode ter havido algum exagero atrás? Pode. Pode ter havido algum tipo de exagero? Pode. Mas você queria o bem? Estou. Glória a Deus. Verdade. Como? É o que está dentro. Todos os pais, parágrafo 39, vem e segue. Todos os pais querem ouvir isso. Você ouviu Jesus se referir ao mandamento: honra teu pai e tua mãe. E então parou, entende? E esta é a ambição de todos os pais, de que os filhos honrem a eles. É ou não é, irmão? Não é a ambição de todos os pais? Estou. Todos os pais querem isso. Honra teu pai e tua mãe. E esta é a ambição de todos os pais: fazer o melhor pelos seus filhos, para que eles possam educá-los e dar coisas que talvez eles não puderam ter. Esta é a maneira que eu sinto a respeito dos meus filhos. Eu penso algumas vezes sobre muitas coisas que podem tirar eles do caminho. Por exemplo, o fato de ir para a escola, que hoje é um lugar terrível. Verdade. Escola já não é mais um lugar de educação, de aprendizagem. E muitas das vezes você envia seu filho para a escola e ele volta com outro tipo de ensino. Não que a professora ensinou, mas que o coleguinha ensinou. Eu penso tirar meus filhos da escola. Tirar a Débora, tirar a Sara, tirar o José, nesse tempo, e depois já grande. E essas escolas aí de segundo grau, que são terríveis, e coisas onde todas essas coisas estão acontecendo, eu penso tirá-los da escola e levar eles lá para as montanhas e criá-los em cima, como os índios vivem. Mas aqui está a coisa: o que está dentro do menino e dentro da menina é o que vai sair. Aleluia. Entenderam? Amém.
é o que está dentro da menina, e dentro do menino é o que vai sair. Aí ele diz: não importe aonde quer que eu os crie, até na igreja. Não importa aonde quer que eu os crie, é o que está dentro da pessoa, é o que vai sair para fora. Não importa onde ele estiver, vai sair algum dia. Se há algo mal por dentro, vai sair no acampamento. Se há algo ruim por dentro, vai sair na escola. Se há algo ruim por dentro, vai sair dentro da igreja. É o que está dentro. É a natureza que foi colocada ali. Cada natureza, cada semente deve produzir segundo a sua espécie. Eu vi um advogado, um juiz, desembargador, vindo diante do repórter, porque ele não sabia que os seus filhos estavam cometendo coisas que ele não sabia. Ele disse para o repórter: eu não imaginava. Criei eles, eduquei eles, fiz de tudo, fiz de tudo, criei eles na melhor educação que tive, e eu não sei como que isso aconteceu. Era o que estava dentro deles, o tempo todo. Você acha que um homem se tornar uma mulher, ou uma mulher se tornar um homem, é porque é gosto? É porque quer? Não é porque quer, não é porque é gosto, não. Você vê esses homens e mulheres dizendo: é porque eu escolhi isso. Não foi escolha dele, não. É a natureza lá dentro que fez que se tornasse daquele jeito. Glória a Deus. É a natureza. E se tem dentro de você uma natureza de cordeiro, isso vai ser até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Isso é maravilhoso. E se tem dentro de você a natureza da pomba, isso vai guiar você até a vinda do Senhor Jesus. Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Amém. É a natureza. É a natureza. Não se pode converter o germe de vida do feijão no germe de vida do milho. Vocês pensam que o que faz nascer o feijão é a semente? Não é a semente. A semente está guardando o germe de vida que está dentro. Mas quem pode me dizer que ela vai nascer? O profeta diz: ela pode ser bonita, aparentemente aquela grande semente, mas se o germe de vida não estiver lá dentro, ela não vai sair para fora. Glória. Aleluia. Por isso que esta mensagem é a luz do sol radiante que bateu na semente destinada e saiu para fora e está dando frutos, crescendo na presença do sol. Aleluia! Graças a Deus. Amém? Amém. Os irmãos entenderam sobre o cão? Agora vamos falar da porca lavada. Da porca lavada. Aleluia. Diz o irmão Branham, na mensagem Hebreus capítulo 6, parte 3, ele falando de Deus, de Jesus, ele diz o seguinte, parágrafo 29. Veja bem. O comportamento de Deus é a sua pessoa. E o que ele é em seu comportamento declara a sua pessoa. Amém. E esta é a maneira que você é. O seu comportamento de vida diz o que você é. Amém. Glória a Deus.
profeta está dizendo, o comportamento de Deus é a sua pessoa. Aleluia. E o que ele é em seu comportamento declara a sua pessoa. E esta é a maneira que você é. O seu comportamento de vida diz o que você é. Amém? Sua vida declara isso. Bom, agora por que Pedro falou da porca lavada? Porca lavada. Nós sabemos que nossa natureza antes era uma natureza não muito boa. Verdade. Nós viemos do mundo. Correto, irmãos? Amém. Tem que dizer que não somos do mundo, mas estávamos no mundo. Isso. E estando no mundo, vivíamos como o mundo, como imundos, como porcos. Agora, por que Pedro fala da porca lavada? Você sabe que Deus nos deu a lavagem da água pura. Amém. Amém, irmãos? Amém. A lavagem da água pura. E essa água pura é a palavra. Ela não está misturada a nenhum credo, a nenhum dogma, a nenhuma denominação e a nenhum conceito humano. Verdade. Aleluia. Agora, ele falou do cão que volta ao vômito e falou da porca lavada. Ele quis dizer o seguinte, que para a porca ser lavada, ela tem que sair do ambiente de sujeira, correto, irmãos? Você entendeu? Para a porca ser lavada, ela tem que sair do ambiente de sujeira. Pega ela do lamaçal, tira ela do lamaçal, tira ela da lama e leva para um lugar onde ela pode ser lavada. E você joga água nela. Joga bastante água nela. Água no ouvido, água no focinho, água no corpo, água em tudo. E lava bem a porca. Lava ela bastante. Passa sabonete, passa talco, passa tudo. Tudo que tiver possível de passar para trazer essa porca bem lavada. E este lava-jato que eu estou dizendo aqui chama-se a palavra. Ele está comparando pessoas a porcos. Não pense vocês que o irmão Brana foi mal educado quando falou da esposa daquele ministro que estava com o cabelo desse jeito, parecendo um cupim. Todo enrolado aqui em cima com os brincão aqui. O pastor chegou e disse, irmão Brana, eu vim apresentar minha esposa. Olha como ela é uma santa. O profeta disse, para mim ela é uma anta. Amém. Verdade. Foi mal educado? Aí tirou. Aí nós, com essa natureza, vem com a palavra, lava nós, tire de você a mentira, limpa de você esse mexerico, tire de você esse cigarro, tire de você esse esmalte, essa calça comprida, tire de você essa roupa curta, limpa, vai lavando, tire de você esse esmalte, essa pintura, vai lavando tudo, amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Tira, limpa essa maledicência. Esse fuxico, esse falar mal dos outros, falar mal do pastor, limpa tudo, dá uma limpeza, deixa bem lavadinho. E depois disso tudo, põe um lacinho rosa no seu pescoço. Solta a porca. Solta a porca. E quero ver se ela vai procurar os cordeiros. Quero ver se ela vai procurar as pombas. Para onde ela vai? Para onde ela vai? Mas se ela não achar lama, o que ela faz? Ué, cadê, gente? Ninguém viu o porco, não? Mas se ela não achar lama,
Vamos supor, eu fiz a limpeza, eu tirei ela, tirei tudo, e eu falei assim, mas ela é uma porca, eu tenho que tirar a lama dela. Vai lá e arranca a lama tudo, enquanto ela está lavada, arranca a lama tudo. Deixa ela longe de igreja, longe de denominação, longe de tudo onde saiu. Ela vai procurar lama, mas ela não acha. Mas onde é? Cadê a lama dela aqui? Você sabe que ela faz sua própria lama? Na porca, no focinho dela, é todo úmido. É todo úmido. E ela faz isso no chão, ó. Faz isso no chão, misturando a terra com a umidez do focinho, até que ela consegue por um bom tempo a lama e volta de novo. Porque é a natureza mesmo. Mas um cordeiro não, um cordeiro você pode lavar. E ela volta de novo para a palavra de Deus. Os irmãos entenderam? Você já viu o porco no lugar onde tem lama, ele fica carregando no chão direto para poder? Ele está caindo lama. Nossa, Senhor, obrigado. Por natureza, Senhor, obrigado. E é assim com muitos crentes. Tem uns que dão até desculpa, eu estou fraco, não é porque eu estou fraco, é porque fraquejei. Não é porco. Misericórdia. Misericórdia, Senhor. Misericórdia. Porque não existe tempos e tempos e tempos e mais de um tempo uma semente nascer, só tem um. Não, é para dar desculpa o que tem dentro, é para revelar o que tem dentro, é para mostrar a incredulidade, para mostrar que não suporta viver sem o mundo. Então você não é culpado do seu pai porque tanto falou para ele, você não é culpado da sua mãe porque tanto falou para ela, você não é culpado do seu filho porque tanto falou para ele, você não é culpado do seu filho porque deu bem para ela. Não, Deus sabe de tudo. Ah, pastor, mas pessoas desviadas podem voltar. Claro que pode. Claro que pode. Aquele rapaz saiu, não saiu? Se envolveu, não se envolveu? Verdade. Mas ele deu por vencido? Não. O pai não tinha 2 filhos? Não tinha 2 filhos? Não tinha uma casa para ficar? Não tinha um pastor para poder ouvir? Não tinha uma igreja para congregar? Mas um disse, eu quero sair da igreja. É a parábola, gente. Eu quero sair da igreja, eu vou sair da sua presença, pai. E o pai queria ele assim, na sua presença. Verdade. Eu vou sair da sua presença, pai. Não quero ter companheirismo com meu irmão, não, pai. Companheirismo com a igreja. Vou ter companheirismo com o mundo, pai. Vou gastar o que eu tenho no mundo, pai. Minhas virtudes, vou gastar no mundo. As virtudes que eu tenho, vou gastar lá fora. Que aqui não tem nada a ver com dinheiro. Que é parábola. Ele se envolveu ou não se envolveu? Se envolveu e foi até lá embaixo. Mas deu por vencido? Não. Não se deu por vencido. Porque lá no fundo daquela alma tinha uma consciência. Tinha memória. Não tinha razão, tinha memórias. Tinha afetos. Tinha imaginações. Ele lembrou de quanto material tinha na sua casa, de quanta comida tinha. Ele lembrou, ele tinha uma consciência. Amém, irmão? Ele se envolveu. Aqui está dizendo, pode até envolver, mas não pode ser vencido por ela. Glória a Deus. Puxa vida, eu já fumei na minha vida, mas olha, teve um homem que passou com um cigarro, eu fui envolvido por fumaça, mas você foi vencido ao fumar? Não. Puxa vida, eu passei em frente a uma vitrine e vi uma bermuda no lugar da mulher, do rapaz. Eu vi uma bermuda, mas com quase que eu fui envolvido, quase a comprar, mas você foi vencido? Não.
Tinha um espírito quase te envolvendo a cortar a ponta do cabelo, mulher. Mas você foi vencida? Não, glória a Deus. É isso que Pedro está ensinando. Mas por ser porco, por nascer porco e por ter natureza de porco, pode tirar a televisão de você, pode tirar aquilo de você, pode tirar tudo de você, como o rapaz falou, tirou o chiqueiro. Você já vai dar um jeitinho de comer a coisa do mundo. Não adianta o tanto de sermão que ouviu, não adiantou o tanto de mensagem que ouviu, não adiantou o tanto de conselho que deu, não adiantou o tanto de administração que Deus deu, de tanto de avisos que Deus deu. Irmãos, nós somos o povo mais privilegiado. Deus todo dia nos fala, amém, irmão? Deus todo dia está nos falando. Amém? Mas o que o Espírito Santo quer? O Espírito Santo não quer que você, comendo o que está ouvindo, chegue lá fora e vomita. Faz como boi, faz como a vaca, porque ela sabe, por ter um estômago daquele jeito, que cabe 28 quilos de comida, sabe que se passar a noite toda no curral, sem comer novamente, porque sua fermentação é rápida, ela vai precisar de comer, vai ter fome, mas o que ela faz? Volta de novo e vai remoendo, amém, irmão? Quando você sabe que de um culto para o outro demora 3, 4 dias, vai remoendo no culto que você ouviu, vai remoendo até o próximo, amém? Glória a Deus. Amém? Amém. É isto. O profeta disse que uma família saía 600 quilômetros para ir no tabernáculo ouvir um culto. De carroção, de carroça. Iam umas 16 pessoas. E quando voltava, eles ficavam falando do culto o tempo todo, do que achou do culto, o que viu do culto, o que ouviu do culto, até chegar em casa. Aí quando ia tomar café de manhã, ele dizia, aquela mensagem não sai da minha cabeça. Glória a Deus! Amém, irmão? Aleluia! Eles ficavam remoendo o tempo todo. Remoendo. Mas para uns, e o pastor pregou ontem? Você viu que eu estava lá, mas não sei? Nossa, sei que eu estava falando do culto, mas não lembro. Irmãos, nós somos privilegiados. Amém? Somos privilegiados. Cristianismo, parágrafo 35, vamos terminar. Vou cantar um hino. Coríntios vive de correção. Cristianismo, vamos lá, vai. Não é apenas ser como uma. Bem, você diz, eu vou à igreja e eu sei que é meu dever ir. Isso não é cristianismo. Irmão, cristianismo não é isso. Cristianismo é algo que Deus tem feito. Deus tem te escolhido em Cristo. Amém, Senhor. E te apresentado como uma oferta de amor a Cristo. Amém, Senhor. E isto é um chamado de Deus, é uma eleição. Aleluia. Verdade. E se temos a oportunidade de nos tornarmos esse tipo de pessoa e trocarmos isto pelas pequenas coisas do mundo, ó irmãos, Glórias. isso vai passar. Tudo isso vai passar. Não confie para 40.
Não confie nos rituais da igreja, nos cânticos da igreja. As pessoas vêm à igreja e dizem que tem se arrependido disso, e que agora vai acertar, e que agora vai consertar, e que agora vai ser melhor, e no ano que vem está pior do que aquilo que comprometeu, e são batizadas, levando o nome do Senhor Jesus Cristo. Não. Paulo disse, gente, olha o passado. Paulo mandou todo mundo olhar para o passado. Paulo escreveu Coríntios, todos foram batizados em Moisés, todos estiveram debaixo da nuvem, todos estiveram na coluna de fogo, todos comeram maná no deserto. Amém? Misericórdia. Vê? Aí está. O trigo e o joio, ambos regozijam ao receber o mesmo alimento espiritual. Parágrafo 55. O trigo e o joio, ambos regozijaram ao receber a mesma palavra. Nós batemos palmas com os demais, nós gritamos com os demais, nos pulamos com os demais, damos aleluia como os demais, louvamos como os demais, profetizamos como os demais, nós falamos em línguas como os demais, nós oramos com os enfermos como os demais. Vê? Aí está. Então o trigo que está ali se regozija da mesma forma que o joio também está ali regozijando. E ambos estão na presença de Deus. Eita! Ela estava ali. Agora, observe. Vocês têm que ter cuidado com o que vocês estão fazendo, ou falando, ou agindo. Sim. Quando eu venho no meio de vós, vocês têm salmo? Amém. Tem língua? Amém. Tem isso, tem aquilo? Amém. Paulo dizendo, tem profecia? Amém. Revelação? Tudo bem. Mas cuidado, não baseie sua fé nisso. Eu canto bem, eu oro bem, eu prego bem, eu vou na igreja todo dia, meu dízimo é bem grande. Não confie nisso. Apesar que tudo isso é bom. Mas não baseie seu destino eterno e descansa nisso. Essas coisas têm seus lugares na igreja, mas nunca, jamais baseie sua salvação nisso. Se sua vida, a minha, não está ajustada pela palavra de Deus, então é tempo de nós vir para o altar depois dessa pregação e estar certo com Deus. Amém? Amém. Aleluia. É o profeta que diz. Vamos agradecer a Deus por nossas palmas. Amém? Aleluia. Vamos lá, irmãos. Vamos. Eu nasci do fogo, o fogo é abrasador. Você nasceu, irmão? Amém. Glória a Deus. Fogo que queima, fogo que consola, fogo invisível. Este fogo é aquele fogo que limpa, né? Aleluia. Glória a Deus. 51. Eu nasci no fogo, fogo abrasador, fogo da promessa do Consolador. Quem nasceu no fogo da consolação tem a chama viva no seu coração. Fogo que só queima a força do mal, fogo invisível, porém é real. Fogo que destrói pecados cruéis. Eu creio no mesmo fogo que foi visto por Moisés, quando o fogo veio lá no Monte Horebe. O servo de Deus olhar não consegue, o fogo aquecendo e ele se aproximava. A sarça ardia, porém não se queimava. Fogo que só queima a força do mal, fogo invisível, porém é real.
por Moisés. Quando no cenáculo o fogo caiu, a língua de fogo todo mundo viu. Línguas diferentes de outros continentes foram repartidas para aqueles crentes. Fogo que só queima a força do mal, fogo invisível, porém é real. Fogo que destrói pecados cruéis. Eu creio no mesmo fogo que foi visto por Moisés. Quando a igreja está em santidade, este fogo desce sobre a mocidade, desce sobre o povo na congregação, desce sobre a banda no toque da canção. Fogo que só queima a força do mal, fogo invisível, porém é real. Fogo que destrói pecados cruéis. Eu creio no mesmo fogo que foi visto por Moisés. Eu nasci no fogo, fogo abrasador, fogo da promessa do Consolador. Eu nasci no fogo da consolação, tem a chama viva no seu coração. Tiver fogo que só queima a força do mal, fogo invisível, porém é real. Fogo que destrói pecados cruéis. Eu creio no mesmo fogo que foi visto por Moisés. Quando o fogo veio lá no Monte Horebe, o servo de Deus olhar não consegue. O fogo aquecendo e ele se aproximava. A sarça ardia, porém não se queimava. Fogo que só queima a força do mal, fogo invisível, porém é real. Fogo que destrói pecados cruéis. Eu creio no mesmo fogo que foi visto por Moisés. Quando no cenáculo o fogo caiu, as línguas de fogo todo mundo viu. Línguas diferentes de outros continentes foram repartidas para aqueles crentes. Fogo que só queima a força do mal, fogo invisível, porém é real. Fogo que destrói pecados cruéis. Eu creio no mesmo fogo que foi visto por Moisés. Quando a igreja está em santidade, este fogo desce sobre a mocidade, desce sobre o povo na congregação, desce sobre a banda no toque da canção. E volta! Fogo que só queima a força do mal, fogo invisível, porém é real. Fogo que destrói pecados cruéis. Eu creio no mesmo fogo que foi visto por Moisés. Fogo que só queima a força do mal, fogo invisível, porém é real. Fogo que destrói pecados cruéis. Eu creio no mesmo fogo que foi visto por Moisés. Senhor Deus, muito obrigado por mais essa cidade, por mais esse culto, por mais esse companheirismo na tua presença, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo ensinamento que o Senhor nos deu nessa noite, e cremos que fomos ensinados pelo Espírito Santo da palavra. No nome do Senhor Jesus Cristo, que esta porção não saia dos corações dos eleitos, Pai. Para serem lavados pela água e pura palavra da verdade da hora. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente, porque esta é a misericórdia, a graça do Senhor para nossas vidas, que o Senhor fez para cada
Deus abençoe a todos e até a próxima reunião, se Deus assim permitir. Deus abençoe. Glória a Deus.